Bom, gente, boa noite. Muito feliz de estar aqui do lado do Gerson, conhecê-lo e ouvi-lo e tanta coisa maravilhosa mesmo. Clemi foi meu professor, continua sendo meu mestre, e Benjamin, um grande amigo. E estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouco das experiências que eu tenho tido. Bom, meu nome é Bruno, eu sou capelão titular do HC4, que é o Hospital do Câncer 4. Então, o INCA tem 4 unidades curativas, que são unidades que buscam a cura do câncer, né? Aquela lá da Cruz Vermelha, que é a unidade 1, que é a mais conhecida. O HC2, que é ao lado da rodoviária. O HC3, que é só câncer de mama. O HC2 é câncer ginecológico e ortopédico. O CEMO, que é o Centro de Transplante Medula Óssea, fica dentro da unidade 1, na Cruz Vermelha. E o HC4. E o HC4, para lá são encaminhados os pacientes que passaram pelo tratamento curativo, mas não conseguiram obter êxito. Então, o perfil de todos os nossos pacientes é pacientes com câncer avançado sem possibilidade de cura. Eu preparei uns slides só para eu poder me guiar aqui, e eu queria conversar um pouquinho e trazer o nosso papo, e talvez a nossa vertente aqui, o nosso subtema, em cima do seguinte tema: esperança em meio à dor. Enquanto projeto ali, eu já vou... Esperança em meio à dor. Como trabalhar essa questão de se encontrar esperança em meio à dor de uma doença crônica, em meio à dor de uma incerteza do amanhã, como enfrentar, né, todo esse processo. E se torna bem mais complicado porque envolve não só o paciente, mas também toda a sua família. Porque no que diz respeito ao sofrimento, ninguém sofre sozinho, né? Existe todo um ciclo de pessoas ao redor que sofre com o paciente. Conseguiram? Ok, pode passar. E aí eu peguei aqui só uma carta que eu recebi de um paciente, escreveu essa carta para Deus, mas me deu a oportunidade de compartilhar com vocês. Meu Deus, estou totalmente desorientado. A doença tirou toda a minha segurança. Em casa, eu me sentia à vontade, tudo me era familiar. Tudo tinha o seu lugar, tudo corria como de costume. Aqui eu não conheço nada, tudo é estranho para mim. O quarto, as paredes, o teto, os quadros, os rostos, o cheiro. Meu Deus, estou completamente desorientado. Será que aqui eu não sou nada? Sou apenas um problema médico, um caso? Ou será que ainda sou uma pessoa humana, no entanto uma pessoa qualquer, uma entre muitas? Até agora eu era alguém. Na profissão eu sabia o que queria e do que era capaz. Até agora eu sentia o chão firme debaixo dos meus pés. Eu achava que tinha a vida nas minhas mãos. A sensação do paciente de ver a vida escorrer pelas suas mãos, de descobrir que a gente não tem domínio nem da nossa própria vida nesse aspecto, no que diz respeito à saúde, né? Ninguém se planeja. O ano que vem eu vou ter um câncer, né? Pode passar, por favor. E eu queria só trazer um estudo de caso de uma paciente, para não chamar de Dona M aqui, que vai ficar parecendo Mr. M, vamos chamar de Dona Maria, que é o nome comum, um nome fictício. E o caso dela era o seguinte. Pode passar. Mulher, 54 anos, branca, portuguesa, 4 filhos adultos, 6 netos, viúva, aposentada, baixa renda, consciente, enérgica, questionadora. Dona Maria tinha AIDS, tinha câncer de útero, com muitas metástases, 25 internações, cirurgias, ascite, dor aguda, edema de membros inferiores, possui uma profunda fé intrínseca, ela sente paz, segurança, alegria, preocupação com a família, e ela declara saber que sua morte está próxima. E aí a pergunta que Dona Maria fez para o seu médico foi a seguinte: doutor, você é meu amigo, tem me tratado por 10 anos, 25 internações, por que agora que estou morrendo, você não trata comigo sobre a morte? Como dizia minha avó lá no interior de Minas, né? Chupa essa manga. Doutor, o senhor esteve do meu lado em todos os momentos da minha vida. Por que agora, na hora dos passos mais difíceis, o senhor foge de mim? O senhor não senta para conversar comigo a respeito da morte? Dentro dessa questão,
Eu conversava com a Rebeca, né? Conversava com ela aqui antes de começar, que essa semana eu fui procurada pela chefe de enfermagem do INCA, pedindo para a gente fazer um trabalho com a equipe, porque a gente está com um número muito grande de pacientes jovens internando no HC4. Então, não é nem a questão do jovem ter câncer, mas jovem com câncer já em estado avançado, meninas de 22, 21, 24 anos que têm internado na nossa unidade. E a equipe com dificuldade de lidar com isso, de lidar com a morte, de lidar com a dor do outro, né? De lidar com o sofrimento do outro. Pode passar, por favor. E a citação do meu pastor: o medo de doer, assim como o medo de morrer, represa a vida e represa o amor. Não amamos porque a possibilidade da perda leva a dor, não porém aquela da parturiente. Ficamos sós. Ao esmerar-se no evitamento da dor e da morte, a apatia rouba-nos a vida. Eis a dor que nos faz mais doentes, a dor de não querer sentir dor. E toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. É a canção popular brasileira que diz. Pode passar. Segundo o Doc, existem 3 aspectos espirituais as pessoas à beira da morte. Eu queria só destacar isso de maneira bem breve. A pessoa à beira da morte, a pessoa diante da morte, ela encontra esses 3 aspectos. A primeira é encontrar esperança além do túmulo, né? Encontrar esperança para uma vida que vá além daqui. A segunda, morrer com assistência adequada, ou seja, saber que tudo que pode ser feito está sendo feito em prol do seu caso. E a terceira, e diria eu, talvez a mais importante, é a busca por sentido na vida. É o momento de olhar para trás e descobrir que a sua vida teve sentido. Não sei quantos lembram um submarino russo que naufragou no ano de 2000. Lá dentro tinha um tenente que sabia que o governo russo não conseguiria resgatá-los a tempo. E lhe restava pouco mais de 3 horas de oxigênio, consequentemente de vida. Ele decide fazer o quê? Escrever uma carta de amor para sua esposa. Ele escreveu uma carta chamada A Última Carta do Tenente. Recomendo para você dar de presente para amigos. Eu faço isso, é um lindo livro. E quando o corpo dele foi encontrado dentro do bolso essa carta, foi romantizado e transformado nesse livro, A Última Carta do Tenente. Linda. Mas tem um momento em especial que ele diz assim, o tenente diz: olha, eu sinto a morte se aproximar, mas não é da morte que eu tenho medo. O medo que sinto agora é da vida que eu vivi e da vida que eu deixei de viver. Bingo! Esse é o medo da morte. Porque o medo da morte nada mais é do que um medo que a vida que a gente viveu, do legado que a gente está deixando, né? De como vão lembrar da gente, da história que ficou para trás e da vida que eu deixei de viver, as coisas que eu ainda queria realizar nessa vida. Ainda queria levar minha filha ao altar, ainda queria ver o Botafogo campeão da Libertadores, nunca será. Ou seja, as coisas desse mundo que eu ainda queria realizar, né? A vida que eu vivi e a vida que eu deixei de viver. Vocês lembram lá do resgate do soldado Ryan, né? E a grande angústia dele ao final da vida é: eu fiz valer a pena? Faça valer a pena tudo aquilo que a gente fez por você. Eu fiz valer a pena, né? E essa busca por sentido na vida é olhar para trás e descobrir que valeu a pena. Descobrir que a sua vida teve sentido. Pode passar, por favor. A Rubem Alves vai trazer luz a isso. A Branda fala da morte, não nos aterroriza por falar da morte. Ela nos aterroriza por nos falar da vida. Na verdade, a morte nunca fala sobre si mesmo. Ela sempre nos fala sobre aquilo que estamos fazendo com a própria vida. As perdas, os sonhos que não sonhamos, os riscos que não tomamos por medo, os suicídios lentos que perpetramos. A morte fala da vida que a gente viveu, do legado que a gente está deixando, da história que a gente está construindo. Pode passar. A dor se suprime com analgésico, o sofrimento não. O primeiro nos convida a refletir sobre o corpo. O segundo suscita perguntas mais profundas e existenciais. Só o sofrimento nos abre portas do conhecimento profundo da vida. Não me entendam mal aqui não, gente. Aqui não é a busca pelo sofrimento, não é o masoquismo, não é almejar a dor. Mas pegando as palavras de John Stott na Cruz de Cristo,
O verdadeiro valor do sofrimento não está na dor que acarreta, mas do que o sofredor faz com ele. Já que ele vem, o que eu vou fazer com ele? Como diz a propaganda, né, do Dorflex, esse negócio de amor à dor é coisa de poeta, né? Quem está com dor toma Dorflex. Então não é almejar a dor, não é esperar a dor, mas de fato, quando o sofrimento vem, a gente pensar em que a gente vai transformar isso, né? Camarada, não sei se vocês já ouviram falar nele, chamado Vinícius de Moraes. Certa vez ele musicou um poema quando ele diz: quem passou pela vida e não viveu pode ser mais, mas sabe menos do que eu, pois essa vida só se dá para quem se deu, para quem amou, para quem chorou e para quem sofreu. E parece que a vida só é vida quando a gente experimenta essas nuances, né? Porque viver e não amar, gente, mas também viver e não chorar, viver e não sofrer, é só passar pela vida, não é viver. Porque a vida é feita desses nuances. Só o sofrimento nos abre portas do conhecimento profundo da vida. No sofrimento a gente cresce, a gente aprende. E na década de 80, o Ministério da Saúde, deixa eu ver minha hora aqui. O Ministério da Saúde, Ministério da Saúde não, OMS, Organização Mundial de Saúde, especificamente em 1987, alterou o conceito de saúde, incluindo o aspecto da espiritualidade. Para a OMS hoje, saúde é o estado de mais completo bem-estar físico, mental, social e espiritual, e não apenas a ausência de doença. Então, para a Organização Mundial de Saúde, se o indivíduo está bem fisicamente, mas não está bem espiritualmente, ele é considerado uma pessoa saudável? Não. Para a OMS, esse indivíduo é considerado uma pessoa doente. E aí entende por que a procura por um trabalho de capelania nos hospitais tem sido tão grande. Um hospital que não tem atendimento espiritual não está atendendo o conceito de saúde da OMS. O atendimento não é integral ao paciente. Pode passar. O sofrimento não identificado não poderá ser aliviado, apesar de óbvio, acho que aqui residem muitos dos nossos problemas, né? O problema que a gente não identificar é aquele time que não faz gol, o técnico muda o centroavante, mas não é, porque a bola não chega no centroavante. Se a gente não identificar o problema, a gente nunca vai conseguir resolver de fato o problema. E aí eu quero mostrar um testemunho de uma paciente que a gente teve. Olha o que ela disse. O médico diz que preciso receber outra sessão de eletrochoque. Não vai adiantar nada. Tomei muitas aplicações, fiquei meses internada, saí daqui em dezembro e voltei em abril. O eletrochoque sozinho não pode resolver meu problema, pois ele não é capaz de curar minha alma. O que essa mulher está dizendo? Vocês estão tentando resolver aqui fora, só que o problema está aqui dentro. Vocês não identificaram o que é meu problema. Vocês estão atacando o problema errado, consequentemente. A União Nacional dos Evangélicos da Saúde vai dizer: mais pessoas passam pelos hospitais do que pelas nossas igrejas. Já pararam para pensar nisso? E isso me leva a pensar como que nós ainda temos tanta dificuldade de enxergar hospitais como campos missionários. Só na cidade do Rio de Janeiro, a associação que eu sou ligada tem atendido por mês 6.456 pacientes, sem contar familiar e profissionais de saúde. Você pode falar que passa a quantidade de visitantes na sua igreja? Eu tenho muita dificuldade com isso, porque quando se fala em capelania, em missões urbanas, né, nesse trabalho, a gente não consegue enxergar um hospital como campo missionário. Mais pessoas passam pelos hospitais do que pelas nossas igrejas. E nas condições de profundo sofrimento, muitas vezes precisando de alguém para estar do lado. Pode passar. Uma citação bíblica, né? Constrangidos pelo amor. Olha, vamos olhar esse texto, não só ler, mas analisar agora. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para quê? Opa, tem um para quê aí. Para quê indica um propósito, uma motivação, né? E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele morreu. E para a gente não viver mais por nós mesmos, mas viver por ele. E viver por ele é viver servindo. É viver em prol do próximo, né? Jesus coloca o amor a Deus e ao próximo tão próximo um do outro que você não sabe quando está fazendo um e ao outro.
E isso foi planejado. Porque quando você ama a Deus, você é jogado em direção ao próximo. E, consequentemente, quando você ama ao próximo, automaticamente você está amando a Deus. Mas, Deus, quando te vimos enfermo e não te visitamos? Quando vocês fizeram ou deixaram de fazer a qualquer um dos meus, é para mim que vocês estão fazendo ou deixando de fazer. Olha o que Jesus vai dizer. Quem ama, a tradução da TEB, Bíblia Ecumênica, tradução ecumênica, quem ama a sua vida e psique no hebraico, perde-a. E quem deixa de se apegar a ela nesse mundo, guarda-la-á para a vida eterna. Com outras palavras, gente, quem se agarra egoisticamente à vida, põe a vida a perder. Mas quem vive generosamente, sabendo entregar-se à vida, gera mais vida, está mais perto da vida divina. Que evangelho desconcertante é esse, atrelado a uma notícia maravilhosa, mas ao mesmo tempo difícil de ser vivida, porque o que esse evangelho está dizendo é que há uma fecundidade em morrer por um determinado tipo de vida. Há uma riqueza que só pode ser usufruída quando nós aprendemos a morrer por um determinado jeito de ser nesse mundo. O jeito de ser sozinho, né? O jeito de ser e de viver para si próprio. Pode passar. Momentos como esse que muitas vezes a gente tem deixado de lado, e o HC4 me ensinou isso, né? A vida, eu tenho comparado a vida a um pote de café. Quando eu vou fazer café em casa e o pote está cheio, eu encho a colher, cai grão na pia, não estou nem aí, né? O pote está cheio, mas quando o pote está vazio, você vai nas beiradas do poste, raspa, você vira de cabeça para baixo e dá tapa. A gente dá valor ao pó que nunca deu. E trabalhar com pacientes terminais me ensinou a dar valor a esses pequenos momentos da vida que fazem a vida ser vida e a gente se perde. Eu quero dar um exemplo, pode passar. A felicidade que se faz no caminho. Eu fui procurado no mês de maio por uma paciente do HC4, câncer de mama, tirou a mama, deu metástases no cérebro. Prognóstico complicadíssimo. E ela disse para mim, meu grande sonho antes de morrer é me casar. Eu falei, mas você tem namorado? Eu não sou agência de encontro, né? Ela falou, não, tenho, sou noiva, mas é impossível me casar. Eu falei, por quê? Minha família é do Maranhão, mudamos para cá por causa do tratamento. Eu moro de favor numa casa com meu noivo em São Pedro da Aldeia. Não temos familiar e não temos dinheiro. Como casar? E eu falei, qual o seu sonho para um casamento? Ela me disse, eu queria alegria, mas eu queria romantismo. Pode passar. A gente fez o casamento dela dentro do hospital, com alegria e com romantismo. Passa, por favor, pode passar. Essa é a Selma, a paciente. Pode passar. Ela casou de verde esperança. Pode passando. Essa é a entrada dela no corredor do hospital. Saí ligando para os amigos, a gente colocou passadeira, tapete vermelho, tudo no corredor. Teve harpa, está ali à direita. Teve cantora lírica no casamento dela. Convidei um amigo meu, o reverendo Edson, para poder trazer a mensagem. Eu fiz a cerimônia das alianças. Pode passar. Momento da bênção. Momento do romantismo e agora o momento da festa, né? A gente fez a festa dentro do hospital. Pode passar. Essa foi a porta-aliança do casal. Maurício e Selma, o casal dançando a valsa, o momento do buquê com as enfermeiras encalhadas no fundo. Um momento carinhoso aí entre as pacientes. A Emily Dixon vai dizer, se eu puder aliviar o sofrimento de uma vida, ou se conseguir ajudar um passarinho que está fraco a encontrar o ninho, a vida terá valido a pena. E eu acho que, já estou encerrando, nós como igreja, a gente tem muito a fazer dentro desse aspecto. Passa, por favor. Pode passar, não sei se... Aqui um depoimento de uma profissional de saúde que estava enferma, né? E ela falou para a própria equipe, sei que vocês se sentem inseguros, não sabem o que dizer ou fazer, não fujam, esperem. Tudo que gostaria de ter a certeza que haverá alguém para segurar a minha mão quando eu precisar. Estou com medo. A morte pode ser rotina para vocês, mas é novidade para mim. Passa, por favor. E aí eu queria só, já está encerrando, mas ler esse texto aqui.
Eu acho que ele cortou. Eu vou pular ele, mas eu vou trabalhar algumas questões dele. Passa, por favor. Aqui embaixo ele cortou um pedaço. Não, pode passar. Pode continuar e passar, que eu já vou encerrar também. Eu fui procurado há pouco tempo lá no INCA, levei lá um coral de adolescentes. Tudo quanto é motivo de alegria nacional, a gente faz festa no INCA, né? É o pacientes paliativos, o tempo de vida é curto. Então a gente costuma fazer muita festa. Dia 1º, agora quarta-feira, é a nossa festa de Páscoa. Consegui 96 ovos de Páscoa, Kinder Ovo, tamanho 40 para dar para os pacientes. E a gente sempre faz muita festa, tudo quanto é motivo de alegria nacional, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Páscoa, rebaixamento do Vasco da Gama, tudo isso a gente costuma comemorar. Numa festa lá eu levei 2 fatos, né, para eu poder encerrar. Numa festa eu levei lá um coral de adolescentes. Foi maravilhoso os adolescentes. Cantaram para as pacientes e subiram, e as pacientes amaram, e as adolescentes também. E depois eu recebi uma encomenda lá na minha sala desses adolescentes. E eu falei, aí não entendi o que era. Algo que chocou as adolescentes. As crianças que por conta da quimioterapia, carequinhas. Eu recebi lá na minha sala um embrulho com várias mechas dessas e uma foto das adolescentes, todos com cabelo cotoco, que pediram autorização para os seus pais. Cortaram, e não é cabelo igual o meu, não, cabelo bom. Cortaram os cabelos para doar para as crianças fazerem peruca. Elas aprenderam de fato o que é dar de si. Consolo à sombra da morte, sempre é tempo de entrar na roda e bailar a dança mágica da manhã. Agora eu encerro mesmo, Benjamin. Fiz uma festa lá, e só para mostrar como a gente pode se envolver. Bruno, eu não consigo me ver conversando com o paciente terminal, essa não é a minha. Mas eu quero só mostrar como nós podemos envolver de várias formas. Festa do mês de junho. A gente fez lá, festa da roça. Eu cheguei atrasado, porque eu estava na reunião. Estava aquela festa, os pacientes brincando, jogando bingo. Levei um grupo jovem de uma igreja lá. Estou até combinando com o Benjamin, depois para a gente fazer isso também aqui com essa igreja. Levei o grupo jovens e eles ajudando os pacientes a brincar de bingo, né? A fazer uma pintura e tal. E quando eu chego na festa, todo mundo para, porque eu sou o rei do karaokê. E eu pego o karaokê e dou um show. E começamos a cantar no karaokê, muita alegria. Desceu uma fisioterapeuta louca da cabeça, colocou um forró e falou, agora o pastor vai dançar forró comigo. Eu falei, eu vou dançar forró com ninguém? E as pacientes todas gritando, dança, dança. Eu falei, não vou por uma simples razão, eu não sei dançar. Na minha adolescência, Clebi, me ensinaram que era pecado, eu acreditei e não sei. Tem uma coisa que eu tenho inveja de quem dança bem, né? Uma dança bem dançada, um forró, uma valsa. Cara, eu sou apaixonado com isso, ainda quero aprender. Mas eu tenho uma filosofia comigo que eu não pago mico quando eu posso evitar. E eu falei, não vou dançar. E todo mundo dança, eu falei, não vou, gente, vocês não estão entendendo. E ela puxou meu braço de um lado, para me livrar daquela, eu estiquei a mão, agarrei a mão primeiro que estava do meu lado e uni a mão dela. Um paciente traqueostomizado, que aceitou dançar com ela. Ele deu um show. Eu babei. O cara dançava muito. Ele terminou de dançar, eu babando, e as pacientes tudo oriçado em pé aplaudindo. E ele caiu no choro. E ele disse, seu Paulo, o que aconteceu? E ele só chorava. Eu peguei ele, levei até minha sala. E falei, seu Paulo, o senhor quer conversar? O que houve? E ele me disse, sabe, pastor, eu nunca dei muita moral para Deus, não. Mas hoje, quando eu acordei, eu decidi falar com Ele. E eu falei com Ele o seguinte, Deus, eu sei que eu vou morrer. Eu sei o que significa estar aqui. E eu sei que eu vou morrer. Agora, já que eu vou morrer, eu tenho um último pedido para fazer para o Senhor. Eu sou lá do interior do Nordeste, e minha maior alegria na vida sempre foi dançar forró. E eu queria dançar o último forró da minha vida. E eu não imaginava que no hospital onde eu estou internado eu ia achar um forrozinho para eu dançar. E eu comecei a compartilhar com ele do amor de Deus até a hora que ele deu a que eu precisava, né? Ele chorando falou, pastor, mas eu nunca ouvi falar de Deus desse jeito, que Deus é esse? E eu falei, seu Paulo,
é o Deus capaz de trazer forró para o hospital só para provar que te ama. E ele virou para mim e falou, chorou e falou, Bruno, foi tão bom orar que eu quero orar de novo. Aí ele fez uma oração, sem aquela coisa que a gente conhece de igreja, de começar com o Senhor, meu Deus, acabar com o nome de Jesus, mas com seu jeito simples e sotaque nordestino. Ele fez a oração mais bela que eu já ouvi até hoje, onde ele dizia, se o Senhor fez isso para mostrar que me ama, eu quero dizer que eu também te amo. E eu quero que a minha vida, ou que o tempo que eu tenho para viver, eu quero viver dessa forma e quero viver esse amor. E ele orou, e ele morreu no dia seguinte. Consolo à sombra da morte. Coisas que a gente não precisa nem ser formado em capelania para fazer. Coisa que um forró é capaz de fazer. Obrigado, gente.